dia lá na escravidão do Egito, 430 anos, 434 anos depois de escravizados, Deus institui a primeira Páscoa. E Deus diz ao povo: esta festa será comemorada ano após ano como festa perpétua. Eu não sei se vocês já se perguntaram por que essa festa nunca parou. É a festa mais comemorada no mundo inteiro. É o dia mais celebrado no mundo inteiro. Como graças a Deus a minha filha Rafaela tem sido ensinada, eu acredito que vocês têm ensinado os vossos filhos também, a Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é doce, a Páscoa foi amarga, a Páscoa foi dolorosa, a Páscoa custou a vida de um cordeiro lá no Egito, acredite-se 4 a 6 mil anos atrás, e a Páscoa custou a vida de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então não é coelhinho, a Páscoa é o cordeiro, mas ela tem sido comemorada ano após ano, e ela não vai parar, igreja. Podem mudar a Constituição, pode mudar leis, pode mudar o que quiser, ela foi instituída perpetuamente, pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. E hoje nós estamos aqui, nesta noite, para ouvir uma palavra daquele que é a verdadeira Páscoa, daquele que sofreu no meu e no seu lugar. Era para nós sermos pendurados numa cruz, era para o nosso sangue ser derramado numa cruz, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores. A Bíblia também fala no primeiro livro de João, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, porque nós somos pecadores. Igreja, eu já tenho dito isso há muito tempo, temos sido ingratos, temos sido relaxados. Hoje, enquanto a hora que a Simone disse para mim ontem que a ceia seria dessa maneira, Deus tratou comigo. Essa é a melhor maneira de fazer a ceia, porque quando vocês pegam um pão e arrancam um pedaço dele, é a minha carne que é partida e moída no seu lugar. Quando vocês estavam aqui pegando, Deus estava tratando comigo. Foi isso que aconteceu comigo, a minha carne sendo arrancada, a minha carne sendo despedaçada, no lugar de vocês. Igreja, hoje é o dia do Senhor, e nós temos que, a cada ano, a cada dia, a cada culto, entender isso da melhor maneira possível. É uma festa que foi instituída lá atrás, celebrando a libertação do povo do Egito, e também celebra a nossa libertação através do sangue e do corpo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, fiquem à vontade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Amém? Lucas capítulo 23, versículo 44, fala de um período de tempo onde o céu se escureceu, onde o dia virou noite. Da hora sexta, 9 horas da manhã, até a hora nona, meio-dia, o sol escureceu. O sol parou de brilhar, e hoje nós conhecemos pelo nome de eclipse. Um eclipse aconteceu no momento da crucificação de Jesus, e um silêncio ensurdecedor tomou conta
da humanidade naquele momento. Um silêncio ensurdecedor naquele meio-dia, que é o horário onde tudo está acontecendo, onde todas as coisas estão se movendo. Parou. É o dia em que a terra parou. Negócios foram paralisados, o arado parou, o machado não cortou, as pessoas ficaram sem rumo. Era meio-dia, o horário onde tudo está acontecendo. Isso era o mundo se despedindo do Filho de Deus. O mundo neste momento estava se despedindo daquele que era a promessa, daquele que era o enviado, daquele que era o Machia, o Messias de Deus aqui na terra. O mundo não entendeu quem ele era. O mundo não conseguiu compreender quem ele era. Mesmo com sinais, milagres, maravilhas, prodígios, a ponto através da palavra, ele parar o vento e aquietar o mar. Através do seu toque num homem leproso, onde todas as pessoas acreditavam que se tocasse num homem com lepra, a pessoa ficava contaminada, e a pessoa que estava leprosa foi totalmente curada, na frente dos olhos deles. Aonde ele entra num templo, ele vê uma mulher andando há 18 anos, ele fala, uma filha de Abraão, torta, envergada, e ele fala, fica-te reta, e na frente de todos, ela fica reta, ela se endireita, mesmo curando pessoas cegas de nascença, aonde os próprios judeus determinaram que se o Messias chegasse, ele teria que fazer alguns milagres que ninguém nunca fez, e um deles era fazer com que um cego de nascença voltasse a enxergar. E ele fez, não só um, mas vários. Outro milagre que todos atribuíam somente ao Messias era a ressurreição de um homem, e ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, e ele ressuscitou Lázaro na frente de todos. Ele ainda fala, o Senhor já me ouviu, mas eu estou orando aqui, para que esses que aqui estão creiam que tu me enviaste. E já fazia quantos dias que Lázaro estava morto? 4. Qual que era a situação do defunto Lázaro? Fedia. E ele fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Esse dia foi o dia onde eles mataram o Filho de Deus. Não entenderam quem ele era. E o dia ficou escuro ao meio-dia, e tudo parou, porque aquilo que estava dentro de Jesus estava externando. Aquele abandono, aquele desespero, aquela situação que ele estava passando ali, agora estava externando para o mundo exterior, estava vindo para o mundo exterior, e então, aquilo que Jesus era, porque Jesus não era trevas, Jesus nunca foi trevas, ele nunca trouxe trevas, ele trouxe o reino dos céus aqui na terra, mas aquele momento, aquelas horas, que antecederam a sua morte, ele estava vivendo um tremendo momento de trevas, e então o céu se escureceu, e então o sol não pôde brilhar, o dia não pôde raiar, o dia parou, o tempo parou, todas as coisas pararam. Eu acredito que as regiões celestiais, os astros que estão aí na atmosfera, pararam para reverenciar aquele que sem pecado estava sendo condenado, aquele que sem pecado estava sendo entregue.
não era a sua realidade, mas era o que ele estava vivendo. Não é aquilo que ele veio fazer, mas era o momento que ele estava passando, padecendo. Porque Jesus, ele foi muito claro. Se você for um pouco comigo para frente aí na sua Bíblia, em João 8, versículo 12, a Bíblia fala que Jesus é luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele estava vivendo algo totalmente contrário à sua realidade, porque ele é luz. Ele é luz para mim, ele é luz para você, ele é luz para os nossos caminhos. Ele é aquele que nos conduz, ele é aquele que alumia a nossa frente para que nós possamos andar e enxergar as dificuldades desta vida. Não era a sua realidade, mas ele estava vivendo aquele momento de trevas, aquele momento onde o sol se escureceu. Vai um pouquinho para frente, João 14, versículo 6, um versículo conhecidíssimo e que daria para a gente todos falarmos ele de cabeça, sem ter que abrir a Bíblia, mas ele fala aqui, ó: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando ele é questionado por Tomé, porque ele fala para Tomé: eis que está chegando a minha hora, e eu vou para um outro lugar, eu vou para um outro espaço de tempo, e eu vou preparar-vos lugar para que vocês estejam comigo. E Tomé pergunta, a grande pergunta de Tomé: mas para onde você vai? Como que nós vamos te seguir, se nós não sabemos para onde você vai? E então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai, se não for por mim. Eu sou o caminho que leva vocês, eu sou a luz que leva vocês até o Pai. Jesus não era trevas, igreja. Aquele momento não representava Jesus. Aquelas 3 horas de trevas era o momento que Jesus passava, mas não era a sua realidade. Jesus também diz em João 6, um pouquinho para trás, ele diz que ele é o pão da vida. Jesus 6, a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo, vocês não me buscam pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O que você opera? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Igreja, Jesus é o pão da vida. Aquele momento que ele estava vivendo de trevas não era a sua realidade. Aquele momento de escuridão não era ele, porque ele veio para que dê vida e vida em abundância.
Só que infelizmente hoje em dia, nós estamos vivendo este momento que eu fiz questão de ler esse texto para vocês. As pessoas não procuram mais Jesus por causa da salvação. As pessoas não procuram mais Jesus para que tenham um alimento permanente. O que é o alimento permanente? Salvação. Elas procuram Jesus porque Ele pode multiplicar o pão. Aquelas pessoas ficaram perplexas em chegar em Tiberíades, olhar. Tiberíades é uma cidade portuária, é uma cidade perto, não portuária, porque portuária é mar, né? Eles estão ali no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia ele só tem esse nome por consideração, mas é uma grande lagoa, uma enorme lagoa na verdade. Então eles estavam ali às beiras das águas do Mar da Galileia, e tem muitas embarcações, porque naquela época o povo vivia de pescaria, o povo vivia da pesca. E então eles chegaram e ficaram indignados porque eles não viram os barcos. Eles falaram: cadê esse Jesus? Nós precisamos achá-lo. E com certeza alguém falou: pegaram os barcos e passaram para Cafarnaum, foram para o outro lado da margem. Então eles foram todos, chegaram lá e questionaram Jesus: por que você veio para cá? Aí Jesus fala: porque Jesus conhece o coração, Jesus conhece o que a gente pensa. Jesus, Ele sabe da nossa malícia. Ele sabia que aquele povo não estava buscando a Jesus, o Filho de Deus. Ele sabia que aquele povo não estava buscando o Messias. Ele sabia que aquele povo não estava buscando a palavra de conhecimento. Eles estavam buscando aquilo que Jesus poderia dar para eles. Que diferença existe deste tempo para o nosso tempo, igreja? Muitas pessoas vêm para a igreja por causa daquilo que Ele pode dar. E Jesus aqui fala, e muito claro, e eu vou ler novamente para vocês verem que não é invenção minha, e não é para que eu impressione vocês, mas no versículo 26, capítulo 6, 26, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que vocês não me buscam pelos sinais que vistes, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Vocês querem prosperidade, vocês querem ficar satisfeitos com os seus desejos, vontades e emoções. Vocês querem viver o hoje, a satisfação do vosso corpo. Vocês não estão preocupados com aquilo que é eterno. Vocês estão preocupados com aquilo que satisfaz vocês hoje. Igreja, Jesus estava passando por aquele momento de trevas na terra, porque o povo não entendeu quem Ele era. O povo viu os milagres, os sinais, as maravilhas, mas o povo não entendeu quem Ele era. No versículo 48 ele fala assim: eu sou o pão da vida. Aí ele continua: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Sabe o que ele está dizendo? Pessoas que buscam carro vão morrer. Pessoas que buscam casas vão morrer. Pessoas que buscam vestimentas um dia vão morrer. Pessoas que buscam comer bem um dia vão morrer. Pessoas que só vivem nas igrejas atrás de milagres e que saciam a sua vontade um dia vão morrer. Mas nós precisamos buscar aquilo que é para sempre. Igreja, deixa eu tentar explicar isso de uma forma que vocês entendam. Tentaram fazer Jesus rei, ele aceitou? Sim ou não? Não, ele falou: meu reino não é aqui. Tentaram soltar Jesus, o próprio Pilatos fala: eu tenho poder, fala para mim aqui que eu vou dar um jeito de soltar. Jesus fala: na minha vida, você não tem autoridade nenhuma, se do alto não for lhe dado. Não tem condição de fazer nada por mim. Sabe por que Jesus tinha essas respostas, igreja? Porque ele não podia ser corrompido pelo mal. Ele não se corrompia
pelas vontades da carne, igual alguns endemoniados, enviados de Satanás, cheios de demônios aí, ficam falando que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, que existe um sangue real, porque Jesus teve filhos com Maria Madalena. Não tinha isso, igreja. Sabe por quê? Porque ele sabia que o tempo dele aqui na terra era curto. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um dia um servo chegou nele e falou assim: deixa eu te seguir. Jesus falou assim: pode me seguir, mas o Filho do Homem não tem nem lugar para recostar a sua cabeça. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não tenho onde morar, eu não tenho uma casa, eu não tenho a segurança que todos nós aqui buscamos para a nossa família, que é um lar. Eu não tenho isso, eu não consigo te dar isso. O outro chegou e falou assim: mestre, deixa que eu enterre o meu pai, depois eu vou te seguir. Ele falou: não, vamos agora, deixe os mortos que sepultem os mortos. Não tem tempo, ou você está comigo, ou você não está. Jesus, ele não se apegou às coisas deste mundo. Satanás um dia se coloca diante dele, depois dele fazer 40 dias de jejum, e fala assim: se prostrado me adorares, tudo que o teu olho alcançar aí, pode olhar, a imensidão, tudo me foi dado, eu posso te dar, se prostrado me adorares. Jesus fala: só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Afasta-te de mim, Satanás. Não era apegado com as coisas deste mundo, igreja. Ele está falando aqui para este povo: vocês estão falando que o pai de vocês comeram do maná? Morreram. Mas aí ele continua, que é onde eu quero chegar. Este é o pão 50, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. O que nós fizemos aqui agora há pouco, igreja? Cada um arrancou um pedaço do quê? Do pão. Que representa o quê? O corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro pão. Não é a comida boa que nós comemos na nossa casa, não é a nossa boa casa, o nosso bom carro, nossa boa conta bancária, boas viagens. O que vai contar para mim e para você no último dia é o pão que nós comemos na igreja. É o pão que nós comemos diante do Senhor. Aí ele continua, porque nós não comemos só o pão. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: em verdade, eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus fala: o que vai sustentar é a ceia do Senhor. O que vai te conduzir é a ceia do Senhor. O que vai te dar vida é a ceia do Senhor. É o corpo e o sangue, é o pão e o vinho. Aí ele continua, versículo 54: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o alimento que permanece. Um dia vamos morrer, e tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que tanto desejamos e almejamos, vai ficar, mas aquilo que nós comemos na presença do Senhor, aquilo que nós bebemos diante da igreja, isso vai valer para nossa eternidade, porque Ele vai nos ressuscitar, assim como no terceiro dia Ele ressuscitou. Os judeus não entendiam.
Os judeus falavam: como nós podemos comer a sua carne? Como que nós vamos beber o seu sangue? Igreja, falar para judeu que ele tem que beber o sangue de alguém é a mesma coisa de bater na cara deles, é a mesma coisa de xingar a mãe deles de prostituta. É uma lei que está lá no Antigo Testamento. Eles não podem comer sangue, eles não podem beber sangue. Está lá em Levítico, não pode. Eles não podem nem comer a carne sufocada. O que é uma carne sufocada, igreja? Um animal que morre com sangue dentro do corpo. Eles não podem comer. Por isso que o frango, a galinha que nós tanto entendemos, ela tem que ser degolada, para o sangue derramar. Aí você pode comer a carne. Mas se for matado do jeito das vós antigamente, né, degolando, não pode, eles não comem. Não sei se vocês sabem, vocês às vezes não têm nem ideia disso. Judeu não compra carne em qualquer açougue, ele só compra carne em açougue judeu. Tem judeus que moram em São Paulo, pode ir lá que tem comunidades judaicas, eles só compram carne no determinado açougue deles mesmos. Por quê? Eles têm que saber a procedência da carne. A carne não pode ser sufocada, tem que ter todo um tratamento. Eles não comem um nervo da coxa, porque quando Jacó lutou com o anjo tocou nesse nervo da coxa. Eles não comem esse nervo. Então não pode fazer que nem os açougues que nós conhecemos, que tritura lá, né, passa no moedor de carne, coração de boi, junto com a carne pior lá e vende para o teu cachorro quente. Não, essas coisas não podem existir no meio deles, porque eles são muito rígidos com as regras. Aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês têm que beber o meu sangue, senão vocês não vão ser salvos, senão vocês não alcançam a vida eterna. Igreja, Jesus continua, vamos lá, versículo 55, porque quem come a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Não era fácil, igreja, para Jesus ensinar um povo que essas palavras para eles soavam como um ataque. Comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas lógico que ele não estava falando literalmente do seu corpo e do seu sangue, mas sim daquilo que é a transfiguração, né? O pão e o cálice de vinho. E por que, igreja? Por que ele estava vivendo aquele momento de trevas? Por que nós lemos lá Lucas 23:44, onde a terra se escureceu? Por que ele estava vivendo aquele momento? Porque ele era a promessa. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu não vou abrir na minha aqui, igreja, para a gente ganhar tempo, porque o horário já está correndo de mim aqui. Gênesis 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O homem e a mulher peca comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dentro do jardim do Éden existia uma segunda árvore que poucos conhecem ou já ouviram falar dela, que chama-se árvore da vida. E então Deus expulsa o homem de dentro do jardim do Éden junto com a sua mulher e também a serpente, coloca um anjo com uma espada desembainhada na mão que ficava ao redor do jardim do Éden para não permitir que o homem voltasse e comesse do fruto da árvore
da vida, porque ele seria um pecador eterno, assim como Lúcifer é. Os seus anjos são, porque eles pecaram com o corpo glorificado, mas Deus tinha um plano de redenção para a nossa vida, e tão logo o pecado acontece, Deus não tinha nem dado ainda o juízo sobre o pecado da mulher e de Adão, e ele já fala: vai nascer um homem desta mulher que vai te pisar a cabeça, Satanás. O povo judeu conhecia essa profecia. Ele também, lá em Jeremias 23, versículos 5 a 8, Arthur. Jeremias 23, do 5 ao 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei, reinará, prosperará, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, este será o seu nome com o que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde o tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Eles estudavam as Escrituras todos os sábados, eles sabiam desta promessa, onde Deus fala através do profeta Jeremias: eu vou trazer um renovo. Eles não vão mais ficar se lembrando da libertação do Egito, não, porque agora eles vão se lembrar da libertação do pecado. Eles não vão mais ficar se lembrando da Páscoa, onde eles passaram o sangue de um cordeiro morto, um animal verdadeiramente, nos umbrais da sua porta, ou seja, nos batentes, e o anjo da morte passava por cima. Isso é o significado da palavra Páscoa, passagem, passar por cima, e não matava aqueles que estavam ali dentro, o filho mais velho, mas aqueles que não passaram, principalmente o povo do Egito, tiveram o seu filho primogênito morto. Eles não vão mais se lembrar disso, mas eles vão se lembrar da raiz de Davi, do justo juiz, e eles vão chamá-lo de renovo. Eles sabiam disso, eles tinham conhecimento dessas profecias, e nós, você e eu, se não temos conhecimento de história, é porque não fomos bem na escola, não prestamos atenção nesta aula. Mas em 1948 se cumpriu a última parte deste versículo, porque eles mataram Jesus, crucificaram Jesus, e 70 anos depois da morte de Jesus, a terra de Israel é invadida, tudo destruído, o templo é derrubado, Israel vira um pântano, e o povo judeu é espalhado pelas nações, e judeu não habitava mais em Jerusalém, em Israel. E aí em 1939 começa o que nós chamamos e conhecemos como a perseguição de Hitler, da União Soviética. E aí todos conhecem ou já ouviram falar de alguma forma. Se não conhecem, existem vários filmes que contam essa história. 6 milhões de judeus morreram. 6 milhões de judeus foram assassinados. Se você procurar hoje na internet, você já consegue ver, se você tiver estômago para isso, pás carregadeira jogando corpos de judeus em valas para enterrar em massa, porque foram 6 milhões, mais de 1 milhão de crianças foram mortas. Mas em 1948, um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, no Conselho da ONU, determina que Israel voltasse a ser Estado, Israel voltasse a ser nação, e ele faz uma manobra política para que Israel tivesse o seu Estado devolvido,
e se cumpre os 2 últimos versículos. Volta um para nós, Arthur, o 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras onde tinham sido arrojados, ou seja, onde eles tinham sido lançados. Para onde? Para a sua própria terra. E em 1948, o povo volta a habitar na sua terra. O povo volta a habitar no lugar onde Deus preparou para eles. No lugar onde era prometido. O povo judeu conhecia essa profecia, igreja. O povo judeu sabia disso. Zacarias 9:9, coloca para nós. Eu não estou falando os versículos do Novo Testamento porque eu quero mostrar para vocês que eles sabiam quem era Jesus. Eles negligenciaram Jesus. Hoje nós sabemos quem é Jesus, nós temos negligenciado Jesus, não temos sido diferente deles. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Como é que Jesus entra no templo, igreja? Como é que Jesus entra na cidade? Não, eu vou mudar aqui porque ele não entrou no templo, ele entrou na cidade. Como é que ele entra na cidade? Montado num jumentinho, justo, pobre. Já preguei aqui e não vou tomar tempo com isso. Hoje eles fecharam a porta com tijolos, para que o enganador não entre na porta dizendo que é o Messias. Construíram um cemitério na frente da porta, porque um verdadeiro sacerdote não pode tocar e nem passar em cima de um lugar onde tenha gente morta. Só que Jesus já entrou lá há muitos anos. Há 2000 anos atrás Jesus entrou lá. Ele já cumpriu isso. Ele já fez isso. E quando eu estive em Jerusalém, pessoalmente eu perguntei para o guia, porque ele não crê em Jesus. Ele é judeu que crê no Antigo Testamento somente, ele não crê em Cristo. Falei, mas quem que tem que entrar lá? Ele falou, o Messias, o Machia, está fechado porque só ele pode entrar lá, e quando ele vier, vai se abrir para ele entrar. Falei, mas Jesus não entrou por lá? Entrou. Não entrou montado num filho de uma jumenta? Entrou. E por que vocês não crêem? Porque ele não é o Cristo. Eles sabiam dessa promessa. Eles sabiam também que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. É profetizado. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Eu estou lendo para vocês por que Jesus ficou 3 horas o dia em trevas. Zacarias capítulo 11, versículo 12. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Foi vendido por 30 moedas de prata. E por último, e eu acho que o mais revelador, Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. Agora eu vou ler o Novo Testamento, por quê? Porque Jesus estava discutindo com fariseus e saduceus. E ele estava discutindo justamente o cumprimento de uma promessa. Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. E ele lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, ó Israel. Isso é uma profecia, igreja, que está escrito, quer ver, eu vou falar certinho para vocês. Mateus capítulo 2, versículo 5 e 6. Deixa eu só pegar aqui.
Mateus 2, 5, 6. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Chegaram lá e perguntaram: onde nasceu o rei dos judeus? Aí ele falou: como assim o rei dos judeus nasceu? Nós vimos uma estrela, e nós entendemos que aquela estrela mostra que o Messias nasceu, o rei dos judeus se fez carne aqui na terra. E aí perguntou para um, perguntou para outro, ninguém sabia. Aí chamaram alguns estudiosos que falaram assim: está escrito. O que nós lemos lá? E eles lhe disseram: está escrito, em Belém Efrata, vai nascer lá em Belém. E nós sabemos da história que esses magos vão até Belém. O que eles acham lá? O Messias, em uma manjedoura. Por que houve trevas sobre a terra, igreja? João capítulo 1, versículo 12 para nós, Arthur. Põe um antes, o 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. É por isso que houve trevas naquele momento, igreja. Mesmo com todas as profecias sendo cumpridas, mesmo com tudo aquilo que Jesus fez, mesmo com tudo sendo revelado e tudo aquilo que eles estudavam todos os sábados nas suas sinagogas e durante a semana também, porque eles são muito religiosos. Jesus chega diante dele, cumprindo. Eu só falei para vocês 5 profecias: a promessa do Éden, a redenção de Israel, a entrada triunfal, o preço da sua morte e a cidade do seu nascimento. Eu só falei 5, mas tem um monte de profecias, inclusive uma que a Simone leu aqui, que é Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? A quem foi manifesto o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, não tinha nada para que o desejássemos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa dos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. É uma promessa de Jesus. Só que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Igreja, por isso naquele momento, o que estava no interior de Jesus se manifestou, e eram trevas. Não era a sua realidade, porque ele é luz para os nossos caminhos, ele é lâmpada para os nossos pés, ele é o pão que dá vida. Mas aquele momento, ele estava vivendo a pior coisa da sua vida, a rejeição. Eu vim para os meus e não me receberam. Eu vim cumprindo cada promessa, cada palavra, cada vírgula que foi falado de mim, e não me aceitaram. Igreja, se você for parar para analisar, grupo de louvor já pode subir aqui, porque já estamos em cima da hora. Maria podia dar à luz a qualquer momento, porque ela estava no seu último mês de gravidez. Só que aonde Jesus tinha que nascer, igreja? Em Belém. Em Belém. Belém não é longe. Belém, se nós pegar Rio Preto aqui, é quase um bairro de Rio Preto. Vamos falar que seja uma cidade aqui próxima, Catanduva. Não é uma cidade longe. Só que naquela época tinha carro, igreja. Condução, dava tudo a pé. E ela estava grávida nos seus últimos meses. Mas precisava cumprir as profecias de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Jesus tinha que nascer na cidade de quem? De Davi. Belém é a cidade de Davi, porque ele é o renovo de Davi. Tinha que nascer em Belém Efrata. Então o que acontece, igreja? Sai um edito, tem que fazer um recenseamento. Hoje nós conhecemos o IBGE, né? A contagem das pessoas.
e você tem que ir na sua cidade natal e pôr o seu nome lá, que você nasceu lá. E José, pai de Jesus, esposo de Maria, era de Belém Efrata, e ele teve que fazer uma viagem para Belém. Chegou lá, tinha lugar para se hospedar? Não. Mas isso importava, igreja? Não. O que importava era que o cumprimento da promessa fosse feito na sua integralidade. Jesus tinha que nascer em Belém Efrata. E a hora que eles chegam lá para fazer o recenseamento, a Bíblia fala que as dores de parto começaram e nasce o menino Jesus em uma manjedoura na terra de Davi, na cidade de Davi. E os judeus não receberam. Os judeus não acreditaram, mesmo com tudo que aconteceu. E se você for lá hoje, eles ainda não acreditam, eles ainda não aceitam. Lógico que não na sua totalidade. Hoje nós já temos judeus messiânicos, judeus que aceitam Jesus como Salvador, mas a grande maioria ainda está no judaísmo, ainda está em Moisés, ainda está no maná, ainda não comem do corpo e bebem do sangue de Cristo para a vida eterna. Igreja, nós não podemos ser como os judeus. Nós não podemos ver as coisas acontecer e não crer nesse Jesus. Os judeus não aceitaram para que nós tivéssemos direito à salvação, para que o Evangelho alcançasse as nossas vidas. E eles têm o dia separado deles para aceitar. Eu não tenho nada contra os judeus, pelo amor de Deus. Mas nós não podemos ser aqueles que fomos adotados como filhos. Porque nós lemos uma parte do versículo ali, ó. Vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Próximo versículo. Mas todos que me receberam, dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem. É isso que está lá? No seu nome, é isso. Nós somos adotados, igreja. Aí se você for lá no livro de Romanos, Paulo fala assim: se Deus não poupou os ramos naturais, para que vocês fossem enxertados como os zambuzeiros. Sabe o que é zambuzeiro? Erva brava. E ele podou os ramos naturais. Quanto mais vocês que são zambuzeiros não serão podados, se não derem os frutos. Nós não podemos deixar que Jesus sinta nossa rejeição e venha as trevas sobre as nossas vidas, igreja, por causa de prazeres, por causa de vontades, por causa de coisas passageiras. Jesus fala para aquele povo, e eu li para vocês lá em João capítulo 6, vocês ficam buscando coisas passageiras, alimentos para o momento, e esquecem daquilo que é para a vida eterna, esquecem daquilo que é para a eternidade. Se coloque de pé neste momento, igreja. Ore nesse momento. Agradeça a Jesus pelo seu sacrifício. Não é hora de pedir nada. Não é hora de clamar por nada. É hora de falar assim: Senhor, obrigado. Porque mesmo te rejeitando, mesmo o teu povo te rejeitando, o Senhor morreu no meu lugar. Mesmo eu, com as minhas ações e atitudes te rejeitando, o Senhor não permite as trevas na minha vida, porque o Senhor é luz. Mesmo nós, muitas vezes dando valor somente no dia da Páscoa, o Senhor morreu no nosso lugar e nos deu o direito a comer do teu corpo e beber do teu sangue. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. João capítulo 20, versículo 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que seria o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde colocaste, e eu o levarei.
Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhes dissera todas essas coisas. Glória a Deus. As trevas duraram 3 horas. Amém. Aplauda ao Senhor. As trevas duraram 3 horas, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E tudo aquilo que parecia ser morte acabou, porque agora era vida, e vida em abundância. É que eu não li para vocês, mas se vocês voltarem lá em Lucas capítulo 23, vocês vão ver que hora que o céu escureceu, o sol parou de dar a luz. No versículo de baixo do que eu li, o 44, um dos guardas fala: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente crucificamos o Filho de Deus. Mas graças a Deus, igreja, aquelas trevas duraram somente 3 horas. Aquele abandono durou somente 3 horas. E no sábado, depois do sábado, no primeiro dia da semana, tem aqueles que acreditam que foi logo 6h30, 7 horas da noite, do próprio sábado para nós, porque para os judeus o dia termina 6h30, 6h15, já é outro dia a partir desse horário. Para nós não, acaba meia-noite. Mas para os judeus não, 6h30, 6h15 já é outro dia, que nem hoje nós já estamos na segunda para os judeus. Tem aqueles que acreditam que as mulheres foram ao sepulcro logo neste horário, e eu também não duvido, porque você imagina a ansiedade delas em ir ver Jesus, mesmo morto. Mas a tradição diz que foi logo na manhãzinha do domingo, que eu também acredito, e acredito mais veemente nisso, porque foi quando os judeus saíram da escravidão do Egito, e acredito que também Jesus nos livrou da escravidão da morte para a vida. Igreja, 3 horas de uma escuridão ensurdecedora, 3 horas de uma escuridão onde não sabíamos o caminho, não tínhamos visão, não conseguíamos andar, tudo parou. Mas Maria chega diante do túmulo e ela vê Jesus ressurreto. E Jesus está perguntando para mim e para você nesta noite: por que está chorando? O que você está buscando? E às vezes você perdeu Jesus em algum momento da sua vida, e você pode estar perguntando: pastor, onde ele está? Eu preciso reencontrá-lo. E Jesus vai te chamar pelo nome. E assim como Maria fez, não sei se vocês entenderam certinho aqui o contexto, mas no versículo 17 a Bíblia diz assim, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque Maria agarrou Jesus, igreja, e não queria soltar aquele homem por mais nada, não queria soltar o mestre por mais nada. Ela abraçou Jesus e falou: calma, para, não me detenhas, eu tenho coisa para fazer ainda, eu tenho algumas coisas para resolver ainda, inclusive falar com os meus irmãos, mostrar para eles que eu estou vivo. Igreja, que nesta noite nós sejamos como Maria, agarremos Jesus e possamos dizer: não vou te largar mais, vou contigo onde o Senhor for, estarei contigo onde o Senhor estiver. Tudo que me envolve eu não quero nem saber, eu quero estar contigo, porque eu não estou buscando mais as coisas que perecem e que acabam e que saciam somente no momento. Eu quero aquilo que é eterno, eu quero estar na tua presença, comer do teu corpo e beber do teu sangue pelo resto da minha vida. Amém? Glória a Deus. Quem vai querer fazer isso, abraçar o Senhor e nunca mais largar? Dá um glória a Deus aí no seu lugar.
Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.